Tá. Ele entrou atrás de mim e falou, manda aí, vai deu sorte aí. A Ana é tão forgada. Falta 5 minutos ainda. Falta 5 minutos. Porque aí agora a gente começa a compartilhar com o pessoal nos grupos. Então, mas a Ana Cristina é tão folgada que ela entrou na psicografia dos outros. O tema é usando a luz, né? Usando a luz. Tudo bem? Oi, tudo bem? Todos aí? Todos aí? Ou não? Tá bom? Ah, é, uns segundinhos. Tá bom? Oi, oi. Olha, que dedé bonito. E aí, mano? Ô, Carmen. Tudo bom? Boa. Melhor ficar aqui, né? Não ficar com ninguém. Acho melhor ficar aqui, porque não fica com ninguém, né? O pessoal pensa que já acabou. Até na frente dela. O pessoal pensa que já acabou, não tem mais ninguém. Ah, entendi. Ah, mas tá com a música, o pessoal vai entrando. Agora que eu entendi que você falou que eu precisei ouvir de novo. Boa época que uma chave era toda a nossa alegria, né? Hã? Era mais fácil, né? Muito. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bom, graças a Deus. Tudo bem também. Não, não tem ninguém não. Ali. É só embaixo, João. É só embaixo. A parte de baixo dela. Boa noite, pessoal. Todos bem? Também deixar meu boa noite ao pessoal que nos assiste através da ferramenta do Facebook, a página do Amigo do Bem. Sejam todos bem-vindos. É uma noite especial. Hoje estamos recebendo, apresentando quem é Edgar, eu vou ficar redundante. Estamos apresentando Edgar Miguel. É uma alegria, Edgar, estar aqui com você de novo. Obrigado. Do carinho e o respeito que você tem para conosco e é Verdade. uma alegria. Então o Edgar vai fazer a palestra hoje para nós, Usando a Luz, que é o tema da palestra da noite. Antes da gente passar a palavra para o Edgar e fazermos a oração, alguns recados
sobre as palestras do mês agora de fevereiro. Dia 6 próximo, terça que vem, vai dar sequência à continuidade do estudo, né? A mesa, onde 3 ou 4 pessoas nós estamos discutindo o capítulo do Evangelho. Se eu não me engano, é o 4º capítulo, Alexandre? É o quarto. 4º capítulo, sexta que vem, né? 4º capítulo, onde 4 pessoas estão na mesa discutindo cada uma parte do Evangelho. Dia 13 não vai ter palestras, a casa não vai abrir. Dia 20 de março a casa vai estar recebendo o Emerson Cavalcante de Barra Bonita, um amigo também pessoal meu, profundo conhecedor do Evangelho e de doutrina espírita. Vai parecer que eu estou puxando, né, Alexandre? Saco dele, mas estou mesmo. Vale a pena vir assisti-lo. O Emerson é alguém que tem conteúdo que é importante nós conhecermos e ouvirmos. No dia 27, um outro amigo, só coisa amigo meu, mano. Eduardo Oliveira, do Vicente Paulo de Bauru, outro grande amigo do coração. E já convidando para o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, a casa vai estar recebendo o Paulo e a Leia. Pessoal, os amigos são São José dos Campos, que fazem palestra musicada com conteúdo doutrinário. Calha de ser o Dia das Mulheres, mas calha também com um ano de palestra do Centro Espírita. Lembrando que dia 8 de março é uma quinta, a casa vai abrir uma data específica para recebê-los. E aproveitando a oportunidade, no dia 10 de março, eles vão estar na SEAC em Barra Bonita fazendo um seminário cantado sobre as 5 obras de Kardec. Então fica aí nossos convites já. Vamos todos fazer uma oração, manter contato com o Pai, para que possamos dar início à palestra da noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Guia, elevamos nosso pensamento a Ti com o objetivo de agradecer, Senhor. Agradecer pelo dom da vida, agradecer pela encarnação que recebemos e agradecer a oportunidade de juntos aqui reunidos mais uma noite podermos beber nas fontes inesgotáveis do Teu Evangelho, Senhor. Evangelho esse que transborda amor, bondade e compaixão. Que a Sua paz e o Seu amor permaneçam entre nós. Que assim seja, Senhor. Diga que está em casa, né? À vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Realmente muito me honra. E o mais legal de tudo é a gente poder estar juntos para que a gente se relacione, para que a gente troque não somente informações, mas muito mais as energias boas da quais a gente se alimenta, né? Então, queria agradecer muito o convite, um prazer estar aqui. Gostaria de divulgar também que as palestras que eu faço agora estão reunidas num site. Daqui no máximo uns 10 dias, essa palestra vão estar lá também, o áudio pelo menos, né? O endereço é www.edgarmiguel.com.br, para a gente ouvir e ver se eu falei alguma bobagem. O que é muito possível, não é? Muito bem. Usando a luz é o tema de hoje, né? Alguns meses atrás, já faz mais de um ano, me chegou uma pergunta que me impactou muito. Dentro dessa pergunta existe uma afirmação. E mais do que a pergunta, essa afirmação estava insinuando que havia um grande problema. É uma pergunta muito forte e eu quero que vocês também se incomodem com ela. A pergunta é: como ousas enfrentar o mundo sem uma luz? Como ousas enfrentar o mundo sem uma luz? Vejam que a pergunta insinua que nós estamos fazendo isso, tá certo? Como ousamos tentar enfrentar as coisas do mundo sem utilizar uma luz? Imediatamente eu me perguntei, mas nós temos uma luz, não temos, gente? Certamente vocês pensaram em Jesus, ou pensaram no Pai, ou pensaram numa religião, tá certo? Nós temos estas luzes de fato. Mas a pergunta continua vibrando.
ela insinua, ela praticamente afirma que apesar de termos uma luz, estamos decidindo enfrentar um mundo sem a luz. Então, se é certo que nós temos uma luz, a pergunta que ainda fica é: nós estamos utilizando esta luz para viver? Será que estamos? Andar no mundo sem uma luz é muito perigoso. É muito, muito pior do que sair daqui de Pederneiras numa noite escura e sem nuvens, sem lua, sem nenhum tipo de iluminação, e decidir caminhar até Bauru. Eu não vou saber onde é a estrada, eu não vou saber se tem um buraco, eu não vou saber se tem um animal que possa me ferir, eu não vou saber se tem um galho baixo onde eu vou me machucar, porque eu não tenho nenhuma luz para iluminar na noite escura. Eu não morei no sítio? E se eu morasse no sítio, tem uma luz lá? Eu andei muita vezes. Mas você conhecia o caminho. O cego não anda? Mas você conhecia o caminho. Daqui a Bauru é uma estrada longa. Não é dentro de uma área conhecida como num sítio, numa fazenda. Como a nossa casa, que muitas vezes andamos com as luzes apagadas. Mas sabemos onde estão as coisas. E no mundo? Sabemos o que vamos enfrentar no próximo passo? Amanhã cedo? Daqui a 1 minuto? Como alguém, então, decide-se a fazer uma caminhada tão longa sem uma luz que ilumine, que seja o próximo passo? Para que eu saiba onde eu estou pisando. E a pergunta continua aí, nos dizendo que nós estamos cometendo essa ousadia. E é muito estranho essa pergunta vir para pessoas supostamente religiosas, que professam uma religião, que oram talvez 1 ou 2 vezes ao dia, que leem livros, que estudam, que se confraternizam, que vão a palestras, vão a cultos, vão a missas. E essa pergunta prossegue ainda aí. E eu fiquei realmente incomodado pensando se estávamos ou se estamos utilizando a luz que está à disposição. Essa luz certamente é uma luz que ampara, tá certo? A luz, ao iluminar, ela ajuda, ela apoia, ela ampara, ela cuida. Nós nos sentimos amparados, gente, em todos os momentos da nossa vida? Não, né? Esta é a verdade. Sejamos honestos, estamos aqui sem ninguém nos ouvir, não é? Em 4 paredes e o mundo inteiro? Não, né? Nós nos sentimos desamparados. Mas isso significa que essa luz, nesta hora, onde estamos nos sentindo desamparados, ela se apagou? Não? Qual é o problema, então? Nós? O que acontece dentro de nós que faz com que a gente se sinta desamparado? A luz brilha. Ela não se apaga. Por que nos sentimos desamparados? Fé? Medo. Medo do quê? Falta de fé em quem? Nós nos afastamos de verdade, né? Dessa luz? Aí então fica no escuro. É que a proposta é outra, né? A proposta talvez seja outra. Principalmente a gente materializa uma proposta espiritual. Pode ser. Precisamos entender bem o que é isso. Temos medo do quê? Porque se nós temos medo, será que essa luz iluminou? Porque assim, eu tenho medo do próximo passo? Por que se eu estou vendo que aqui o chão é firme? Eu não confio na luz? Será que é uma ilusão? Aqui não é firme? Ao contrário, é um buraco? O que acontece? Nós não podemos negar que essa luz é de altíssima qualidade, né? Não podemos negar que essa luz sequer se apaga, como vocês todos disseram e eu concordo. Essa luz nunca se apaga. Mas quantas vezes na vida a gente se sente desamparado? Não são poucas.
São? Não são quando acontecem grandes acontecimentos que sacodem a nossa vida. Muitas vezes acontece, a porta bate ao invés de se manter aberta e a gente acha que alguma coisa errada aconteceu. Este é o problema. Certamente o problema não é a luz. Mas, quando a luz brilha, ela é de qualidade. Quando nós sabemos que ela nunca se apaga e quando nós sentimos medo e desamparo, nós precisamos identificar o que acontece. Porque talvez esta seja uma dor e uma lágrima que nós não precisamos chorar ou sentir. Porque está em nós decidir sobre esse ponto. A pergunta é: como ousas? Como você tem coragem? Como você tem a coragem de decidir caminhar sem utilizar a luz? E talvez, quando nós temos medo, quando nós nos sentimos desamparados e não pensamos sobre isso, achamos talvez normal viver assim, talvez nós estejamos fazendo escolhas que nos façam sofrer. Então vamos ver. Hoje nós pensamos, me corrijam, nós pensamos que existem coisas ruins na vida e coisas boas, que existem acontecimentos ruins e acontecimentos bons. Tá certo? Pensamos assim? É muito comum, a gente ora de manhã, meu Deus, tomara que hoje tudo aconteça certo. Né? Alguém viaja, tomara que a viagem seja ótima. Tá certo? Muito bem. Quando a gente faz essas duas preces tão comuns, a gente está repetindo um comportamento que tem milênios. Milênios, não são nem centenas de anos, são milênios. Um comportamento de quem, naquela época, não tínhamos determinadas informações e nem uma determinada visão sobre a vida e sobre o Pai, que hoje já temos. Mas, sem refletir exatamente, nós continuamos a repetir essas frases e esses comportamentos e termos os mesmos sentimentos, o que é pior, de milênios atrás. Então vejam só, nós já sabemos de que o Pai, o nosso Pai, é infinitamente bom, infinitamente doce, infinitamente justo. E acho que dá para parar por aí. Ele é infinitamente o resto também. Mas infinitamente bom. Um pai infinitamente bom deixariam coisas erradas acontecerem a seus filhos? Não, gente. Não deixaria. Um pai infinitamente justo deixaria alguma coisa injusta acontecer a seus filhos? Não. Então, como é possível que aconteça alguma coisa errada no nosso dia? Como é possível que aconteça alguma coisa errada numa viagem de alguém querido? Me desculpem, gente. Mas quando alguém sai de viagem, nunca acontece alguma coisa errada. Mesmo que essa pessoa desencarne no meio da viagem. No nosso dia, vai dar tudo absolutamente certo. Na verdade, o nosso dia é apenas diferente do que a gente gostaria que ele fosse. Na verdade, a viagem de um ente querido é apenas diferente do que a gente planejou. Nada mais do que isso. E me desculpem, o que a gente planeja, o que a gente sonha, é bem imperfeito. E para a vida, às vezes, irrelevante. O dia de amanhã será absolutamente perfeito para 100% da população. 100% dos filhos do Pai.
Mas será o dia de amanhã certamente bastante diferente do que cada um planejou. Por quê? Porque não sabemos planejar. Não sabemos nem desejar o próprio bem. Quantas coisas que planejamos acreditando que seja o nosso bem e não é. Quase todas. Quase todas. E percebam que é a diferença entre o que acontece e o que a gente gostaria que nos faz sofrer. Não é? Se tudo fosse exatamente como a gente gostaria que fosse, seria bom? Seria muito melhor aos nossos olhos? Sim. Num curtíssimo espaço de tempo, seria bom. A médio e longo prazo, seria terrível. Seríamos muito mais infelizes do que somos hoje. Porque aquilo que gostaríamos, normalmente, não é bom para nós. Vocês concordam? Nosso livre-arbítrio pode interferir nisso. Por exemplo, no suicídio. Talvez não fosse para acontecer. O suicídio nunca está nos planos da vida. Então, você deu um exemplo interessante, porque amanhã não está planejado nenhum suicídio. Essa é uma decisão de cada um. Amanhã pode, certamente, estar planejado que alguém se acidente. Que caia uma pedra na cabeça de alguém e essa pessoa desencarne ou fique com sérios problemas físicos. Isso pode estar planejado. Mas o suicídio, o assassinato, a ofensa que nós vamos fazer, a rasteira que nós vamos nos dar, o roubo que nós vamos roubar, isso nada está planejado pela vida. Porque o Pai é infinitamente bom, infinitamente justo. Agora, a grande questão é que nós dividimos os acontecimentos entre coisas legais e tragédias. Este é o problema, gente. Não há tragédias. A tragédia é um termo inventado pelo homem. No vocabulário divino não há esse termo. 100 mil pessoas morreram na Indonésia no tsunami há alguns anos atrás. Absolutamente natural, dentro dos planos divinos e tudo ótimo para todas aquelas pessoas que não morreram. Apenas trocaram de roupa. E aquilo que aconteceu foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a eles. Será que alguém, pelo menos em termos racionais, poderia duvidar disso? Em termos sentimentais, a gente não quer. Mas eu não estou dizendo em termos sentimentais, estou dizendo em termos racionais, para a gente começar pelo menos por aí. Porque se não passar pelo crivo da razão, já vamos jogar fora a ideia imediatamente. Depois a gente cuida, daqui a pouco a gente cuida do sentimento. Dentro desta ordem divina, dentro dessa perfeição com que o Pai nos insere, que é o contexto de vida, que é o contexto de evolução, que é o contexto de crescimento, o planejamento do Pai para cada um dos seus filhos poderá ser imperfeito e ter algum erro, gente? Não. Então, se amanhã cedo, quando eu for ao médico, eu abrir o exame e ver que eu tenho um câncer em algum lugar, eu vou ser convidado a dizer para mim mesmo que esse evento é a melhor coisa que poderia me acontecer amanhã cedo. Se eu sair daqui e quebrar a perna ali na escada, nem sei se tem escada, né? Há imensos motivos, justos motivos, bondosos motivos para que eu viva a situação de ter quebrado a perna hoje. Ah, mas eu não quero. Eu sei.
Ah, mas isso então eu não vou poder fazer isso, fazer aquilo. Não vai. Porque a vida gostaria que você fizesse outra coisa, pensasse outra coisa, sentisse alguma coisa que talvez hoje você esteja fugindo, não dando atenção e etc. Dentro dessa visão, quando a gente faz isso, nós não estamos utilizando a luz. Ah, eu quebrei a perna ali, Deus me abandonou. Posso pensar isso. Ele me abandonou ou eu não entendi a luz? Não, eu não vou pensar que ele me abandonou. Eu vou pensar que se eu tiver câncer em algum lugar, ele vai me amparar. Vai me amparar muito, ele vai me ajudar a passar por isso, ele vai me ajudar a ser forte, ele vai me ajudar até a me curar. Será que é isso só que eu devo pensar? Porque certamente ele me ampara. Mas será que ele me ampara do jeito que eu penso que ele me ampara? Do meu jeito que nada sabe? Ou será que ele me ampara pensando no meu bem verdadeiro? Porque eu quero um bem, muitas vezes, superficial. Às vezes o bem que eu quero é só não sentir dor. E isso não é felicidade. Não sentir dor. E aí eu estou falando de dor ou sofrimento, dor física ou sofrimento moral, não é ser feliz. Ser feliz é muito diferente ou maior do que apenas não sentir dor. Por quê? Porque há pessoas que sentem muitas dores e são mais felizes que todos nós juntos. Nós, muitas vezes, procuramos apenas não ter problemas, não é? Eu vou fazer isso para não ter problemas. Eu vou fazer aquilo para não sentir dor. Eu vou fazer aquilo para não me queimar. Eu vou fazer aquilo para que não mexam comigo. Isso não é felicidade. E o Pai trabalha incessantemente, através dos milênios, para a nossa felicidade. E Ele não se importa se choramos ou não. Quando fazemos mimimi ou ficamos revoltados. Da mesma forma, cadê a criança que estava aqui? Que a mãe dela, quando entende que chegou a hora de vaciná-la, ela vai levá-la no posto para tomar a vacina. A vacina é de injeção. E ela vai chorar. Mas ela vai tomar a vacina. Por quê? Porque a criança pensa naquele instante. E se perguntarem para ela se ela quer levar a picadinha, ela vai falar não. 100% não. Por quê? Porque ela está pensando de uma forma estreita, curta, pequena, sem ter capacidade de avaliar o que significa não fazer essa vacina. E a mãe que pensa, e o pai que pensa mais amplamente, que enxerga lá na frente e que sabe que essa picada é uma dor leve, bobinha até, e que vai passar em pouquíssimo tempo. Que será muito mais curta e menor e menos profunda e menos impactante do que se, por exemplo, essa criança tiver uma paralisia infantil e ter que se movimentar com dificuldade 70 anos. Então valerá apenas qualquer picada. E se for um corte, que seja também. Esta é a visão de Deus sobre os nossos acontecimentos. Nós somos aquele bebê que avalia no curtíssimo prazo e que acha que as suas dores duram 200 anos. Porque as nossas dores são eternas, vocês concordam? Né? Quando a gente está vivendo a dor, elas nunca vão passar. Eu tenho uma afilhada, quando ela tinha 4 anos, ela foi picada por uma abelha. E ela falou assim, chorando em lágrimas que inundavam: padrinho, nunca mais vai parar de doer. Eu me identifiquei com ela. Todos nós somos como essa criança de 4 anos. Que a picada de abelha que inchou estava doendo. Não estou negando. Mas parecia que nunca mais ia parar de doer.
E nós, adultos, rimos da criança que chora por causa da picada ou por causa da abelha. E fala, dá um beijinho e isso passa. O pai fala a mesma coisa pra gente. Quando a gente abre o exame e vê que tem uma estrada de trabalho por causa de uma doença difícil ou crônica, ele diz assim, isso passa. Talvez dure 30 anos, que para o pai, não só para o pai, para nós, um piscar de olhos. Que dure a nossa existência, esta curta existência inteira. Que nasçamos com difíceis exercícios de viver. Que dure 90 anos, uma rápida piscada. Principalmente se além do exercício de viver a dificuldade que uma doença, um problema físico, um problema mental nos traga, a gente colocar nas nossas costas mais 10 ou 20 quilos de revolta, de inconformação, de descrença e de medo. Porque aí sim vai ficar pesado. Porque mais pesado que os problemas que a gente tem é toda a carga emocional que a gente coloca na nossa vida, tornando-a dificílima de viver. Quase insuportável de viver. Só que essa carga é responsabilidade nossa. A vida é uma subida, gente. A vida não é um caminho reto, plano, nem para baixo. É uma subida. Ou seja, ela já é exigente. Ela já exige fôlego e esforço. Agora, com uma mochila de 10 quilos, ou uma mochila de 20 tijolos, que é mais de 10 quilos, é muito difícil aguentar. Nós não fomos preparados para aguentar pesos adicionais. Por quê? Porque o Pai nos dá o peso que somos capazes de suportar. E nós, que nada sabemos, colocamos mais peso ainda. Não reclamemos dessa mochila cheia de tijolos, porque ela é todinha nossa. E podemos deixá-la no meio do caminho quando quisermos, porque ela não nos pertence. Nós que encontramos no caminho decidimos colocá-la. Então, apesar de vermos com clareza, a maioria de nós, que quando passamos por um exercício complexo, difícil, como um câncer, um diabetes, mas eu vou falar de outros exercícios difíceis que ninguém se lembra. O Pai nos ampara. Não há desamparo. Não existe desamparo. Não existe. Na hora que você se sente absolutamente sem fôlego, absolutamente sem força, sem ver um caminho, uma saída, ainda assim, e principalmente aí, o amparo está. Do jeito que você quer? Quase nunca. Porque, insisto, nós não sabemos querer. Nem o remédio a gente sabe pedir direito. Nem o remédio, nem a doença a gente consegue identificar, a doença do espírito. Por quê? Porque estamos no começo do caminho. Somos completamente ignorantes de nós mesmos. Vivemos num automatismo profundo, quase todos nós dormindo. Por isso que Jesus disse que ele veio trazer vida. E ele, estranhamente, disse isso a pessoas vivas, encarnadas. Será que ele errou? Não. Ele estava nos dizendo que nós não estamos vivos. No sentido de que não estamos despertos para a vida. Que não estamos de olhos abertos para enxergar a vida verdadeira. E a vida verdadeira eu não me refiro à vida espiritual, porque não é. Acho que nós espíritas nos enganamos profundamente, minha opinião, quando pensamos que a vida verdadeira é a vida espiritual. Observem os espíritos com quem a gente sabe como eles vivem. Observemos nos livros ou nas reuniões mediúnicas como que os espíritos do outro lado sem corpo vivem. Igualzinho a gente muitas vezes. E lá é a vida verdadeira, fico por aqui mesmo. Não tem tanta diferença, né? A vida verdadeira acontece dentro de cada um.
Esta é a vida verdadeira que nós estamos nos negando a viver. Porque estamos vivendo para fora, completamente esquecidos de nós mesmos. Nós somos um ser solitário. Nós somos um ser encolhido num canto ali atrás, onde ninguém lhe dá atenção. Ninguém sou eu mesmo. Onde eu não me dou atenção. Vivo para fora, para as coisas do mundo que passarão. Vivo preocupado com problemas que não são meus. Descuidado dos meus grandes problemas. Vivo sem saber de verdade o que me faz falta. O que nos faz falta de verdade? Quando eu digo de verdade, eu quero dizer que se aquilo nos faz falta, realmente, e se tivermos aquilo que a gente pensa que nos faz falta, não sentiremos mais falta, tá certo? Será que a gente consegue identificar isso? Se um gênio da lâmpada aparecer aqui e diga assim, diga o que você deseja para ser feliz. Ser feliz mesmo. Saberemos? Pedir? Possivelmente não. Por quê? Porque não nos conhecemos. Porque não estamos observando quais são as nossas verdadeiras necessidades. Porque dói, mas nem sabemos por quê. Porque sentimos aquela, nossa, não estou bem. Não fisicamente. Quantas vezes falando, nossa, minha vida não é boa. E se você perguntar para a pessoa, ela não sabe por que não é boa. Isso é sinal de que estamos adormecidos. De que estamos completamente sem viver a vida verdadeira. Que é a íntima, que é a particular. Como vamos então nos curar das doenças verdadeiras? Porque as doenças do corpo são bobagem. Passarão. Nem que seja na hora do desencarne. Elas passarão. Mas se tivermos doenças do coração, e temos, da alma, e temos, sem o corpo elas prosseguirão. Mais intensas ainda. Mais intensas, porque a flor da pele. O Pai nos ampara para vivermos os exercícios da vida. Mas, acredito eu, que como Ele é muito sábio, cheio de amor, é possível que haja um entendimento mais profundo sobre o que é o amparo divino. Nós acreditamos que Ele nos ampara quando ficamos doentes, quando vamos viajar, quando trabalhamos. E penso que na sua perfeição Ele nos ampara em 100% do tempo. Se isso é verdade, e me parece que isso é lógico, faz sentido. Se eu disse há pouco, e todos concordamos, que não há desamparo, Ele nos ampara quando a gente ganha na loteria também. Ele nos ampara quando temos saúde. Ele nos ampara quando nasce um filho e ficamos alegres. A gente pensa que é difícil viver sem saúde, que é difícil viver sem dinheiro, que é difícil viver sem emprego, que é difícil viver com dor. E é muito estranho que a gente ainda não tenha descoberto que é dificílimo viver com saúde. Dificílimo viver com dinheiro. Dificílimo viver empregado. Dificílimo viver quando temos ampla liberdade e muito dificílimo viver quando temos poder. Porque me digam, sabemos viver com tudo isso? Sabemos ter saúde, gente? Sabemos ter um pouco mais de dinheiro? Eu fico assustado de ver as filas na loteria. Em dia de
de sorteio. E se alguém ganhar? Que perigo! Imagina ganhar sozinho. Eu prefiro mudar de calçada nesse dia. De repente voa um bilhete e eu saio correndo. Porque nós sabemos viver com 30 milhões, gente. Alguns dirão, claro que eu sei viver, eu vou fazer isso. Não. Nós estamos falando na visão eterna. Na visão de busca de felicidade. Nós sabemos ser feliz ou trabalhar para ser feliz com 30 milhões. Deus me livre. Já disse para ele, se ele quiser me dar muito dinheiro, ele que se vire, porque eu não vou facilitar. Por quê? Porque acho muito difícil. Porque me conheço um pouco. E acho, nesse aspecto eu já andei pensando, e acho muito difícil. Talvez ele entenda, e ele entende mais do que eu já esteja pronto e seja capaz de aprender a viver com tal quantidade de recursos. Mas eu não sei disso. Então, ele que se vire. Sei viver com saúde? Será? Nós falamos assim, o dito popular diz, não, se eu tiver saúde, eu tenho tudo. Mentira! Porque a maior parte de nós vivemos a maior parte da vida saudáveis. Nesses períodos fomos felizes? Plenamente felizes? Ou nesses períodos nós exigimos e reclamamos tal qual? Então não. Ter saúde não é ter tudo. Por sinal, a maioria de nós temos saúde e não somos felizes. E o que é melhor? Ser feliz ou ter saúde? Ser feliz. Não sabemos direito o que é isso, mas deve ser bom. Então, gente, o não entendimento sobre a vida com este olhar é viver sem usar a luz. Acreditar que nós podemos ser atacados por qualquer um a todo instante, vivendo num medo alucinante, isso é deixar a luz em algum lugar e andar no escuro. Isso é pensar que a justiça não funciona. Nós espíritas temos medos de espíritos. É muito estranho. Se alguém falar que tem um obsessor do meu lado, nossa, talvez nem durma à noite. Se acabar a força. Se a gente ficar preso dentro do centro, vai dormir lá como? Deus me livre. É assim que a gente fala, né? Tem um monte de espírito lá dentro. Só lá, né? Só lá. Você dorme. Então, gente, como é que a gente está se aproximando destas informações? Será que as informações... E a gente nem precisa falar de doutrina. Vamos falar só do Cristo. Será que as colocações que o Cristo deixou há tanto tempo, elas estão sendo realmente importantes para nós? Ou é só bonito ficar repetindo o que ele disse? Ou é só bonito a gente frequentar o culto, a missa, o centro, já que todo mundo vai mesmo, né? Ou aquilo é o nosso remédio? A nossa nova forma de caminhar? É a nova cartilha a qual eu vou utilizar para pautar os meus esforços? Eu nem estou dizendo a minha vida. Porque para ser a minha vida eu preciso ter conseguido entender a cartilha e vivê-la. Vamos começar pelo começo. Essas informações, a grandeza do Cristo, é a nossa cartilha para o esforço do dia a dia. Porque se não for, a luz está ali em cima da mesa e a gente vai andar pelo caminho da noite escura. E será muito difícil. Ele já alertou.
O meu jugo é suave. Porque o jugo do mundo é terrível. E por que o jugo dele é suave? A prisão, né? Que não é prisão. As algemas que nós colocamos no braço dele, no nosso braço. Por que é uma glória? Porque ele é todo amor e todo cuidado. E se nós temos que viver determinados exercícios, perceba que eu estou utilizando esse termo, é porque os exercícios nos ensinarão a sermos felizes. Não adianta sofrer, gente. Tem que sofrer do jeito certo. Eu ouço falar assim, espíritas, né? Não, eu vou ficar aqui quietinho, sofrendo isso que eu estou vivendo, porque acaba logo e eu estou livre. Não tá. Não tá. Fala assim, eu vou pagar esse carnê logo para na próxima vida não ter outro. Vai ter o mesmo. Porque a dor não evolui ninguém. A dor não resgata nada. O que evolui é como você a vive. É o que você deixa ela fazer com você. A dor é um carteiro, gente, que traz uma carta da vida, que traz uma mensagem. Só que a dor chega e a gente bate no carteiro. A gente manda ele embora, falta os cachorros. Não é assim? E ela tinha uma mensagem preciosa. O segredo da felicidade, esse carteiro traz. E a gente solta os cachorros? Olha como não entendemos. A dor traz uma mensagem que a gente tem se recusado a ouvir. E sábio de nós são aqueles que ouvem rápido para ela ir embora. Porque ela vai embora quando você entender a mensagem. Porque ela só veio para isso. O Pai não quer castigo, misericórdia quero, não holocausto. Se é misericórdia, Ele não quer que soframos. Ele quer que a gente entenda o que precisa ser mexido. O que precisa ser construído, o que precisa ser entendido. Como nós somos rebeldes, precisamos de recursos mais contundentes. Se você fala para o filho, arruma o quarto, aí você fala fala 10 vezes. Depois da 10ª você se levanta. 10, eu fui paciente. O pai é infinitamente paciente, né? Já pega o chinelo, né? Muitas vezes nem isso adianta. Então, a última alternativa é a dor, porque essa a gente entende. É um processo. Viver é um processo educativo que nós aqui ensaiamos também. Tentamos aplicar com os nossos filhos. Exatamente a mesma coisa. A gente usa o último recurso quando é o último, quando todos os outros falharam. O pai também. E ele é tão bom que muitas vezes ele dá lições de longo curso. São muitas vezes as doenças crônicas, aquelas que não nos matam, mas também não nos deixam. São aquelas que exigem uma mudança todos os dias. É que nem fazer academia. Não adianta você ir na academia uma vez por mês e ficar das 8 às 8 lá. Não adianta. Você não vai ficar musculoso nem saudável. Você tem que ir 1 hora todos os dias. As mulheres sabem bem disso. Começam a passar creme no rosto aos 20. Contra as rugas. Porque não adianta passar aos 50. Tá certo? Se não passou até os 50, deixa para lá. Isso é uma sabedoria. Porque não adianta passar 2 litros de creme aos 50 no rosto um dia só. Também não adianta passar 2 litros de creme aos 20 todos num dia só.
4 gotinhas espalhadas no rosto todos os dias, durante 40 anos. As transformações verdadeiras acontecem também assim. Por isso que há uma dica muito simples, não sei, simples de entender, talvez difícil de fazer, para a gente modificar a própria vida. Nós vamos mudar a nossa vida quando a gente mudar alguma coisa que a gente faz todos os dias. Porque não adianta mudar uma coisa que você faz só às quintas-feiras, uma vez por semana. Então digamos que você todos os dias reclame 20 vezes da vida, de alguém é mais fácil, né? Você chega em casa, sem querer fazer nenhuma referência, você chega em casa e você reclama 20 vezes de alguma coisa que tem lá em casa. Todos os dias. Aí você fala, eu vou melhorar. Vou reclamar 15 vezes. Fantástico. Se você, a partir daquele dia, reclamar menos, todos os dias reclamar menos, você está melhorando. Agora, para isso, eu preciso entender como a vida funciona, como eu funciono e como a luz funciona. Não há tragédias, eu insisto. Não há coisas boas e coisas ruins, só há exercícios. E o exercício de ter saúde, ter dinheiro, ter emprego, são talvez mais difíceis do que o ter doença, não ter dinheiro. Porque assim, as pessoas que não têm recursos financeiros talvez tenham que lutar com 2 coisas, ou uma coisa principal, que é com a revolta. E as pessoas que têm muito dinheiro têm que lutar com mais coisas. Têm que lutar com a própria vaidade, com o próprio orgulho, com o próprio egoísmo. É muito mais difícil. Porque se nós tivéssemos tudo o que a gente quisesse, nós seríamos insuportáveis, né, gente? Não seria? Pensa. Nós já olhamos no espelho da vida 2 minutinhos para saber que nós seríamos insuportáveis. Que bom que a gente não tem, muitas vezes, esses recursos. Porque a gente ia afundar feio. É melhor ficar com a dor. Que nos ajuda a ficar alerta para as coisas importantes. Que nos ajuda, aquela dorzinha todo dia, sabe? Que não deixa ninguém desesperado, mas está ali para nos dizer, fique alerta. Não descuide do que é importante. Isso passa. Eu estou aqui para te ajudar a lembrar do que é importante. Ah, mas eu não posso comer ovo. Não pode. Eu não posso comer aquele pudim maravilhoso. Não pode. Mas poderá amanhã, um dia. Mas nós estragamos a nossa vida porque a gente não pode comer pudim. A gente pode tudo o resto, mas porque a gente não pode uma coisa, a nossa vida é péssima. Isso é bem infantil, né, gente? Nós temos insistido em olhar as poucas coisas que não estão bem. E não enxergamos, porque estamos adormecidos, as 400 coisas que estão bem. São escolhas. Isso é, de novo, escolher deixar a luz lá no canto e andar no escuro. O escuro que a gente coloca dentro da gente. O escuro que a gente coloca dentro da nossa vida verdadeira. É a nossa opção. No fundo, nós poderíamos olhar a nossa vida como sendo um trabalho que um pai muito amado e amoroso
deu a cada um dos seus filhos. Filho, ele disse para cada um de nós, eu quero que você vá lá na terra, dentro daquela família, e desenvolva um trabalho importante que você vai saber só a hora que você chegar lá. Esse trabalho me deixará, se você o cumprir, muito feliz. A mim. E a você também. Se você o cumprir, você estará trabalhando em meu nome. E o salário será altíssimo. O prêmio será incalculável. E nós temos esse trabalho. É o trabalho de viver aqui. É o trabalho de ter paciência em alguns lugares. É o trabalho de ter tolerância em outros, de compreender em outros, de reclamar menos em outros ou não reclamar. É o trabalho de aprender. Olha só, o trabalho de crescer. E é muito curioso, né? Porque a gente se emprega em determinadas empresas e quando a gente tem um chefe ou um líder que dá gosto de trabalhar junto, sabe? Uma pessoa que te estimula, uma pessoa que te quer bem, uma pessoa que quer criar oportunidades que você aprenda muitas coisas e cresça como pessoa e profissionalmente. Como dá gosto trabalhar junto dessa pessoa. E muitas vezes ele fala assim, eu quero que você vá lá no fundo do estado e vai passar 6 meses lá fazendo um trabalho muito importante em meu nome. E a gente vai com gosto, não é? Sai da nossa casa, se afasta da nossa família, vive às vezes num hotel mais ou menos, não dorme no seu travesseiro, não come a sua comida querida, mas em prol deste trabalho, dessa missão que te deram, a gente vai. Pois o nosso Pai fez isso. O Senhor do universo, o Criador de todos nós, já fez isso. Porque confia imensamente em nós. Imensamente. Enquanto nós nos inferiorizamos, Ele nos eleva. Enquanto nós achamos que somos um lixo, Ele nos considera a obra-prima da sua criação. Enquanto a gente comete atos que só nos causam dor a si mesmo, Ele nos cura. Nós precisamos entender essa grandeza da vida, para que a gente se reposicione frente a ela, para que a gente pegue a luz que brilha sem descanso, hein, gente? Há milênios. Eu sou a luz do mundo e estarei com vocês até o final dos tempos. É isso que essa luz disse. E ela aguarda que a gente decida abrir os olhos para compreender. Até fazermos isso, nós choraremos. Lágrimas amargas. Lágrimas muito amargas. Geralmente de revolta, de desespero, de solidão. E todas essas lágrimas talvez não precisassem existir. Porque com essa luz, nós caminhamos sem medo. Porque não haverá o que temer dentro dessa compreensão. Eu não vou temer o que vai acontecer amanhã. Porque acontecerá o melhor. Eu não estou dizendo, de forma nenhuma, que o mundo não precisa melhorar. Vejam bem. Eu não estou dizendo para que a gente seja omisso nas coisas do mundo. Eu não estou dizendo para a gente não ver as coisas imperfeitas na nossa sociedade. Eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que há uma outra forma de enxergar tudo isso. E que se nosso lar, o nosso bairro, o nosso centro espírita
a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo não é bom, é só porque a gente ainda não melhorou. Porque o mundo não se tornará melhor antes que a gente melhore. A casa onde estou, o emprego onde estou, não melhorará antes que eu melhore. E a minha responsabilidade é essa. É o melhorar em mim e aonde ando. Fazendo o melhor de mim. Só. Eu não tenho mais nenhuma outra responsabilidade. Já é bem suficiente essa. Mal vou conseguir, possivelmente nem vou. De tão grandiosa que ela é. Mas é só essa. E se todo mundo fizer, está tudo resolvido. Então, eu não estou dizendo que não devemos ter olhos de indignação diante das ações das pessoas, mas indignação de quem compreende que eles não compreendem. E por eles não compreenderem, o que eu devo fazer para ajudá-los? Porque se eu estivesse cego, errando por estar cego, eu gostaria que alguém me desse a mão. E será que esses que erram ao nosso lado também não gostariam de ser alertados, de ter uma mão que os ajude? Talvez eles reajam nos ofendendo até, como loucos que ao serem ajudados esperneiam e muitas vezes agridem os enfermeiros que os ajudam. Porque muitas vezes a nossa cegueira nos torna loucos, no sentido figurado. Nós temos, gente, todos os motivos para vivermos bem. Eu sei que nesta hora, quando eu disse isso, vocês pensaram em todos os problemas das suas vidas. E se eles continuarem sendo problemas, vai continuar sendo bastante difícil. Mas se eles começarem a ser as oportunidades, os carteiros que trazem uma mensagem preciosa, que trazem o mapa do tesouro, a vida começa a melhorar. E há uma abertura acontecerá dentro do nosso coração, da nossa alma, tal que nós começaremos a perceber coisas que nós nunca tínhamos percebido. Porque há algumas coisas da vida só quando tivermos olhos de ver, como diz o Evangelho. E nós não temos olhos de ver por escolha. Porque nós não... Porque muitos orgulhosos que somos, nós queremos ler a última lição e aprender a última lição, sendo que a primeira não foi sequer compreendida. E eu vou dizer qual é a primeira que eu me refiro. É o que está no Pai Nosso. Tem uma parte especial do Pai Nosso que a gente não percebeu, que está escrito. Diz assim: seja feita a tua vontade. Nós mentimos todas as vezes que oramos esta parte. Porque de verdade, nós não queremos que seja feita a vontade do Pai. Nós queremos que seja feita a nossa. Prepotentes e ainda achando que podemos andar sem uma luz. A luz é a vontade do Pai. E Jesus disse-nos isso de uma forma emocionante. Teve um momento que eles caminhavam, Jesus e os discípulos, para terminar, e Jesus não tinha se alimentado o dia inteiro, e os discípulos muito pouco. E quando eles arranjaram algumas espigas de milho ali, assaram e comeram, perguntaram: o senhor não está com fome? A Jesus. E ele disse assim: eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai.
E isso é muito significativo. Isso não é só poético, gente. É possível que quando a gente fizer a vontade do nosso Pai, nós não teremos mais fome, ou seja, nós não teremos mais nenhuma insatisfação, nenhuma carência. Eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai. Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Fácil para me encerrar agora, né? Edgar, obrigado. Gratidão. Eu tenho certeza que eu falo em nome de todos aqui. Nosso muito obrigado por essas palavras emocionantes e que nos remete para dentro de nós mesmos, né? Que é o lugar mais difícil de estarmos, né? Gratidão. Aos amigos que estiveram aqui presentes, nosso muito obrigado. Aos amigos que acompanharam pelo Facebook também, a emoção é a mesma. E nós vamos fazer uma oração de agradecimento e após, para quem necessitar, será ministrado os passos magnéticos. Eu convido a todos a levarmos ou mantermos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecê-lo. Pai, obrigado pela oportunidade de juntos mais uma vez aqui reunidos. O Senhor nos orientou que onde um ou mais estivessem reunidos em comunhão de pensamento em seu nome, o Senhor estaria no meio de nós mesmos. E a tua presença se faz nesse momento, acalmando os nossos corações e nos convidando a uma profunda reflexão com a mensagem que o nosso irmão Edgar nos trouxe. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela capacidade que nos concede de nos transformarmos segundo a nossa vontade. Fica o nosso desejo de paz e harmonia para todos. Tá, pessoal, na saída tem um folheto e um folder